a Ray, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. Finalmente chegou o dia em que a gente vai falar um pouquinho sobre o livro As Crônicas de Ben, da Cassandra Clare. Eu sei que demorou um pouquinho, mas nós estamos aqui, vai dar tudo certo, tá vendo só? Como o meu mantra realmente funciona, vai dar tudo certo. Esse aqui é mais um vídeo do Codex, que é o nosso projeto de leitura, de reler, no meu caso, todos os livros da Cassandra Clare por ordem de publicação. Então, como a gente chegou aqui em Crônicas de Ben, se você ainda não leu As Peças Infernais e Os Instrumentos Mortais, eu não indico que você assista esse vídeo, porque vai ter spoilers. Porque aqui são contos do Magnus, que é um dos personagens que a gente conhece primeiramente lá nos Instrumentos Mortais. Mas o livro acontece durante muitos anos, então a gente vai conhecendo personagens dos Instrumentos Mortais, das Peças Infernais, conhecendo não, reencontrando, né? E também ouvindo falar de personagens que estão por vir. Mas eu posso acabar cruzando algumas referências que vão ser spoiler pra você, então fica aqui o aviso. Eu sei que vocês estão muito empolgados pra saber como vai ser esse ano, né, a leitura, como é que vai ficar a ordem. Vai sair um vídeo aqui no canal explicando tudo certinho ainda esse mês de janeiro. Então aguarda um pouquinho que já tá saindo e vamos nessa conversar um pouquinho sobre as Crônicas de Ben. Então, galera, os contos iniciais aqui pra mim, eles foram um pouco aleatórios, tá? Eu acredito que foi pra muitos de vocês, pela conversa que eu vi lá no grupo. Mas a ideia do livro é se aprofundar mais no personagem, né, no Magnus, na personalidade dele anos atrás e como é que ele foi evoluindo e amadurecendo também. Algumas aventuras da vida dele, coisas que aconteceram antes dele conhecer a Clary e os outros, de fato, né, nos Instrumentos Mortais. E como o Ben é um personagem que cresce muito na série, eu achei super justo ele ter um livro só dele aqui. Mas realmente tiveram contos que foram muito bons e contos que não foram tão legais assim. E fica aí a grande questão do livro. O que aconteceu com o Magnus para ele ser banido do Peru? O que raios ele fez? E aí logo no primeiro conto, que se chama O que realmente aconteceu no Peru, obviamente a gente não sabe o que aconteceu. Tem o conto do Magnus com o Ragnar, deles passeando pelas florestas tropicais, e o Magnus vai atacado por um macaco. E outra é que um dos trabalhos dele, que ele foi chamado pra fazer, né, que ele ia proteger um barco que tava exportando cocô de morcego. No fim acaba tudo mal, né? O Ragnar cai no cocô do morcego e promete que nunca mais vai voltar pro Peru. Só que aí, de fato, ele retorna para o Peru depois com a Catarina Loss, que é uma outra amiga feiticeira do Magnus, que ela trabalha, na verdade, como enfermeira. E a gente viu ela também nos Instrumentos Mortais, ela dá um chega pra lá na Clary em alguns momentos. E ela ficou lá do lado principalmente da Maia, quando tava todo mundo em Idris, né? Os Caçadores de Sombra escondidos, né, em Idris por causa do Sebastian. E o Magnus lá, feito de refém pela corte das fadas e tudo mais. Também tem um conto, esse eu achei engraçado, do Magnus se apaixonando por um musicista e querendo aprender a tocar um instrumento. Só que ele era horrível nisso. Esse eu achei engraçado, devo confessar. E ele foi um pouquinho mais interessante do que os outros que eu mencionei, porque a gente vê um pouco desse medo do Magnus de desenvolver um relacionamento, sabe? Da dificuldade dele de se abrir. E quando ele finalmente vai se abrir pro garoto, o garoto dá um fora, né, nele, dizendo que ele é uma pessoa que é muito mutável, não parece ser uma pessoa que vai ficar por muito tempo, sendo que o Magnus é imortal, sabe? A ironia da coisa. Mas a gente traça também um pouco, né, o paralelo com o relacionamento dele com o Alec, né? E dá pra entender. Depois de tantos amores, tantas pessoas, uma vida imortal, deve ser realmente difícil você se abrir pra alguém sabendo que isso vai acabar em breve e você vai continuar. Nesse conto ele também faz menção a Camille, que a gente acompanha um pouco dela, né, nas Peças Infernais. Também a gente encontrou ela nos Instrumentos Mortais, mas a gente vê um pouquinho mais desse relacionamento dos dois em As Peças Infernais. Ele menciona também o Edmund Herondale, que é o pai do Will. A gente acaba conhecendo também um pouquinho da história da Catarina Loss, que é interessante, porque ela é uma personagem que também vai aparecer muitas vezes, e apareceu algumas vezes. E a gente fica sabendo um pouco mais de como foi a infância dela e por que ela decidiu se tornar enfermeira e, na verdade, uma pessoa que ajuda os outros. Foi porque a mãe dela dedicou a vida toda pra ela, sabe? Mesmo sabendo que ela é azul, né? Que ela não era uma mundana normal, e mesmo assim ela se dedicou, fez de tudo pra proteger ela do mundo, e acabaram meio que matando a mãe dela por algum motivo que a gente não fica sabendo exatamente o que, como, né, aqui, mas por tudo que a mãe dela fez por ela, ela decidiu retribuir pro mundo, e é por isso que ela tá sempre aí ajudando os outros. E no final do conto a gente vê um romance do Magnus com uma menina que é ladra lá, um romance meio turbulento também, mas a gente nunca fica sabendo o que realmente aconteceu no Peru. Os primeiros contos eu achei eles todos meio aleatórios, assim, não tem nada de realmente relevante pra história como um todo, mas é interessante pra quem é fã
do personagem, quem gosta muito do personagem, queria saber mais histórias dele, porque ele tem uma personalidade toda extravagante, né? E ele começa a mencionar, ele sempre menciona nas conversas dos Instrumentos Mortais umas coisinhas que ele fez e tal. E a gente fica meio curioso, tipo, que história é essa que ele tá falando aleatória? Então a gente tem um pouquinho dessa aleatoriedade aqui nesses primeiros contos. Também como no próximo, que fala da Maria Antonieta. Tem toda aquela confusão com os vampiros, e aí pra ele libertar a Maria Antonieta, e aí ele vai com um balão, né? Acontece na época que lá em Paris estão tendo as revoluções, né? E eles estão querendo tirar a família real do trono e tudo mais. Bonaparte, toda aquela história, então acontece nesse plano de fundo. E o Magnus que tá ali realmente pra ajudar a Maria Antonieta a fugir, olha aí. Só que a Maria Antonieta é raptada por vampiros. Vocês sabiam disso? Tá nos livros de história? Eu achei esse conto ok, ele foi um pouco arrastado pra mim em alguns momentos, sabe? Não me pegou muito. Mas aí os próximos eles começam a ficar um pouquinho mais interessantes. O conto do Vampiros, Bolinhos e Edmund Herondale foi muito legal, porque a gente tem várias coisas que estão relacionadas diretamente com a história dos Instrumentos Mortais e as Peças Infernais. Primeiro porque a gente vê como foi o primeiro encontro dele com a Camille, né, como eles se conheceram, as primeiras impressões, primeira conversa, assim, sobre os acordos que estariam por vir. A gente também tem um hintzinho do romance que a Camille teve com o lobisomem, né, que a gente fica sabendo um pouco dessa história nas Peças Infernais, que ela amou um lobisomem e eles acabaram matando, porque lobisomens e vampiros não poderiam ficar juntos nessa época. Então a gente tem um pouquinho aí disso. A gente conhece aí, então, o pai do Will, que a gente vê um pouquinho dele, né, com a mãe do Will também, no final principalmente, né, das Peças Infernais, mas a gente conhece um pouco mais da história de como o Edmund conheceu o Magnus e como eles acabaram se aproximando, como o Magnus se sentiu automaticamente atraído por ele, porque tinha uma personalidade, como todos os Herondale, né, uma personalidade aí meio sagaz, muito dramático, como todos os outros. Ele se sentia muito deslocado, muito solitário. Dava pra perceber que eu acho que é um traço, né, dos Herondale, esse negócio de solidão, deles se sentirem tão solitários, né. E aí a gente vê o momento em que o Edmund conhece a mãe do Will, né, que é uma mundana, e a gente já sabia que o pai do Will era um caçador de sombra e a mãe era uma mundana, e ele se apaixonou por ela e teve que abandonar os caçadores de sombras, porque essa era a lei de antes, né, você não pode, o caçador de sombra não pode ficar com o mundano, a não ser que ele abdique da sua herança, né, de Nephilim. E a gente acompanha essa história deles se apaixonando, o Magnus por perto em alguns momentos, viu partes do que aconteceu, não tudo, porque a gente acompanha a história pelo olhar do Magnus. E eu juro que eu shippei bastante, sabe? Apesar de eu já saber como ia terminar, sofrido pro pai, pro Edmund, né? Porque ele teriam que tirar as runas dele, né? E até essa parte, quando o Magnus vê, é super intensa, né? Super triste. E eu achei muito legal também o momento que parecia que tava tudo dando errado na conversa com os Nephilim e o pessoal do submundo. Só que os demônios atacaram. E aí eles acabaram se juntando contra os demônios, porque eles que são os verdadeiros vilões, sabe? Os inimigos. E aí nesse momento, todos os dois se ajudando, que meio que todo mundo se tocou e abriu o caminho para eles voltarem a conversar sobre acordos e tudo mais. Então esse conto foi muito legal porque ele expande um pouco mais, assim, aprofunda um pouco mais o universo, sabe? E tem, de fato, uma certa relevância na história pra gente compreender melhor como foi, coisas que a gente só ouviu falar, assim, por alto. E aí o motivo do meu surto, que foi o conto O Herdeiro da Meia-Noite, que está aqui estrelando James Herondale, vulgo um dos protagonistas das últimas horas, que a gente vai ler mais pra frente. Eu surtei muito, e alguns de vocês até ficaram preocupados e me mandaram mensagem depois lá no Instagram, porque tem alguns spoilers aqui. Eu não sei se eu posso chamar exatamente de spoiler, por quê? Não se preocupem se vocês leram. Vocês não vão pegar o que poderia ser um spoiler. É uma coisa muito sutil, não é tipo nada uau! Mas são hints de que quem já leu As Últimas Horas e quem já leu os outros livros vai pegar, se reler. Entendeu? Eu não vou dar luz a quais hints são esse aqui, obviamente, né? Porque muitos de vocês ainda vão ler as próximas séries, estão acompanhando o cronograma aqui do projeto. Mas eu, como já li tudo e agora eu tô voltando,
eu peguei muita coisa. E eu fiquei, meu Deus, que spoiler! Sabe, mais uma vez, não se preocupem. Vocês não vão se ligar, provavelmente vocês não se ligaram. E quando vocês chegarem nesses livros, vocês não vão nem lembrar. Então tá tudo bem, sabe? Porque na verdade era meio que a Cassandra Clare plantando sementinhas, entendeu? Enfim, a gente vê aí o James sofrendo horrores, como todos os Herondale sofrem, de amor, uma tragédia aí pela Grace, que é uma outra menina, que vocês vão ver, vão acompanhar muito mais dessa história nas últimas horas, quando a gente lê, mas é um momento muito conturbado pra ele, sabe? Ele tá péssimo ali, e a personalidade dele nesse conto está 1000 vezes pior do que a do Jace, o Will e todos os outros Herondale juntos, sabe? Mas confia em mim que ele não é assim nas últimas horas, senão eu odiaria ele, tá? Ele é ótimo. E aí nesse conto ele tá lá atirando em todas as coisas com uma arma. E aí você pode me perguntar, Ray, como é que ele tá segurando uma arma? Nephilim não podem usar arma, porque o uso das runas impede a pólvora de queimar. Como ele tá atirando nas coisas? Enfim, essa é uma arma especial que vocês vão ficar sabendo mais nas últimas horas. Então, tem um porquê aí, mas a única coisa que eu não entendi desse porquê é porque se você for seguir a linha cronológica não tá certo. Porque o acontecimento em volta dessa arma é depois, se eu não me engano. Eu posso estar confusa também, mas eu fiquei realmente confusa com a questão da linha cronológica das coisas, sabe? Enfim, né, Magnus encontra James, tenta ajudar ele, eles só passam por várias aventuras ali, porque o James tá doido, né, bêbado, péssimo, sofrendo. Então ele tá se arriscando, como todos os Herondale. E Magnus leva ele de volta pro instituto pra ter esse Will, lindos, eu amo quando eles aparecem. E aí ele chamou o Jem também, e é muito lindo esse momento, assim, que o Magnus vê os três juntos, né, Jem, Will e Tessa, e o James, né, que tem esse nome em homenagem ao Jem. Perfeitos. E essa dinâmica deles de família é linda demais, assim, eu morro, sabe, toda vez que eu leio qualquer coisa deles. E depois disso ele tem um trabalho pra fazer, né, com os Lightwood. Então ele vai até a casa dos Lightwood, da Tatiana, né, vocês lembram da Tatiana das Peças Infernais? Porque agora ela na verdade é Blackthorn, por causa do ex-marido dela, né. E aí ele vai lá e ele conhece a Grace, que na verdade é a filha adotiva da Tatiana. E a Tatiana chama ele porque ela quer acabar, ela quer vingança contra os Caçadores das Sombras, porque ela odeia todos eles. Se vocês lembram, nas Peças Infernais, o pai, né, o Benedict, se transformou num verme, vocês lembram dessa história? E aí o Gabriel e o Gideon, que são os irmãos dela, né, os Lightwood, vão com o Will, Tessa e os outros atrás dele e matam o Benedict. E aí o Benedict acaba, na verdade, comendo o marido dela, vocês lembram dessa história? Então, tem toda essa coisa, mas ela acabou ficando com raiva dos Lightwood, né, dos irmãos dela, e culpando principalmente o Will e os Caçadores de Sombra, ainda mais que depois o filho dela mais novo, o Jesse, ele morre ao receber as primeiras runas. Ela não queria que ele recebesse, mas ele acaba recebendo as primeiras runas quando ele atinge a idade certa, e ele morre porque ele era muito doentinho e ele não conseguiu sobreviver. E aí, então, ela odeia os Caçadores de Sombra porque eles destruíram a vida dela. E ela criou a Grace como se fosse uma arma, sabe? Então ela tem um poder aí, uma coisa de sedução, que ela atrai todo mundo, sabe? Uma coisa bem perigosa. E a Tatiana quer usar ela como vingança, sabe? Contra os Caçadores de Sombras. Principalmente contra os Herondale, que ela odeia tanto. E o Magnus, obviamente, se nega em ajudar qualquer coisa e vai embora, preocupado com toda essa situação, mas sabendo que a Tatiana, por enquanto, ela não tem muito o que fazer, sabe? E ele segue a vida dele, mas esse conto, ele é um bom empurrãozinho, assim, sabe? Uma boa introdução de coisas que vão acontecer nas últimas horas. Porque toda essa questão é uma das coisas que estão se desenvolvendo em As Últimas Horas, né? Corrente de Ouro, Corrente de Ferro. Então, foi uma boa introdução pro que a gente vai ver mais pra frente aí. Mais uma vez, até lá, vocês já vão esquecer grande parte das coisas, então tá tudo bem. E no conto A Ascensão do Morte, a gente acompanha um pouco o Magnus na época que ele tinha um bar durante a época da recessão, né? E aí era meio que proibido também o pessoal ter bares e ingerir álcool e tudo mais. Ele tinha bar clandestino.
E é interessante ver esse outro lado dele, inclusive isso já foi mencionado antes, vocês lembram? Eu até comentei que a gente ia ver um pouquinho mais disso daqui, né, nas Crônicas de Bane. Foi mencionado que ele tinha um bar, ele já teve um bar. Mais uma vez a Cassandra Clare traçando paralelos com a vida, né, a nossa vida e com a história, junto com a fantasia. Então ela fala um pouco também da quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos e como foi horrível, né, as pessoas se jogando de prédios e o desespero de todo mundo que investiu a vida, investiu tipo tudo que eles tinham e acabaram perdendo tudo também quando a bolsa quebrou e tudo mais. E é legal ver um pouco do ponto de vista do Magnus em cima de tudo isso, porque, né, ele é imortal, acaba misturando também com um monte de humanos ali tentando invocar um demônio. Tem lá no meio do Hotel do Morte, eles queriam abrir um portal pro inferno, na verdade, que era um mago que ficou louco, que tem, sei lá quanto, todos os 1000 anos do mundo. E aí começou a tentar criar esse culto pra poder abrir um portal pro inferno. E aí o Magnus faz de tudo pra poder impedir, e tudo aconteceu em paralelo com a quebra da Bolsa de Valores. Então a Cassandra vai fazendo muito disso, sabe? Meio que pra mostrar que tem outras coisas que são mais perigosas no mundo, que são, sabe? Eu gosto que ela coloca o dedo na ferida de certas coisas e ela faz a gente repensar, assim, se ela coloca as coisas numa balança, sabe? Tudo bem que aqui é muito fantasia, né? Um portal pro inferno com demônios e a quebra da Bolsa de Valores. E as pessoas perdendo a vida, né? Tirando as suas próprias vidas por causa das perdas materiais. Enquanto tem uma outra coisa, assim, muito ameaçadora acontecendo que, de fato, botaria a vida de todos em risco. E que, no caso, teria que ser muito mais importante do que qualquer coisa material, entendeu? E é isso que ela faz ali, usando o Magnus como uma ponte, meio pra você refletir sobre a sua vida também, sabe? Se você não levar tão assim, sabe? De uma maneira tão literal, você consegue ver o que ela quer dizer com isso. E no próximo conto, Rafael Santiago, a gente fica sabendo mais do Rafael. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia conhecer mais do Rafael mais pra frente e que a gente ia ver muitas coisas legais, e por isso que eu gostava um pouco mais do Rafael, porque se você ler só Os Instrumentos Mortais, ele é meio tipo assim, qualquer coisa, sabe? Mas conhecendo um pouco mais da história dele, você meio que sente um pouquinho mais de empatia, sabe? E aí conta a história de como eles se conheceram, como a mãe do Rafael foi até o Magnus pra pedir ajuda, porque o Rafael tinha se juntado com uma gangue, né, com os meninos mais velhos, pra poder defender a rua dele dos vampiros, e eles acabaram entrando no covil, só que ninguém voltou, e ela queria saber, ela queria notícias do Rafael, e pede pro Magnus encontrar, e o Magnus faz uma promessa que encontraria o Rafael. E quando ele chega lá, tá todo mundo morto, menos o Rafael, só que o Rafael foi mordido. E aí o Rafael tenta tirar a própria vida, porque ele não quer viver como um vampiro, nem nada disso, e os amigos todos morreram e tal. Só que o Magnus impede ele e tenta mostrar pra ele que a vida, de certa maneira, ainda continua, e que a mãe dele tá ali, ele fez uma promessa pra mãe dele, e que a mãe dele ia ficar muito mal se ele não voltasse. E aí ele meio que dá um suporte pro Rafael nesse momento que ele não tem ninguém, um lugar pra ele ficar, ensina as coisas pra ele, que o Rafael consiga ficar forte o suficiente pra poder voltar pra família, sabe? De uma maneira ou de outra. E é muito engraçada a convivência deles, porque eles são o extremo oposto. O Rafael é um saco. Ele é sarcástico, aí isso é bacana, mas assim, ele é seco, ele é estranho, e o Magnus é essa explosão que ele é. Então é muito engraçado como eles se bicam o dia inteiro, mas no fundo um tem carinho pelo outro, sabe? Eles reclamam de tudo e um do outro o tempo todo. E quando o Ragnar aparece e se junta ao Rafael, então, tadinho do Magnus. É uma tristeza. Mas é muito engraçado, porque a gente vê um pouco mais desse relacionamento deles, de quando o Rafael finalmente consegue ser forte o suficiente pra ficar perto de humanos sem ter o perigo de morder eles e tal. E volta pra família super emocionante. Então esse foi um conto que eu gostei muito, porque a gente se aprofunda num personagem que morreu, né? De fato, nos Instrumentos Mortais, mas pra deixar um legado legal, sabe? Uma impressão legal em relação a ele, porque no final ele acabou retribuindo, né, o que o Magnus fez, e ele deu a vida dele pelo Magnus, né? E aí tem um conto, né, do Hotel do Morte, que a gente acompanha uma coisa que é interessante, porque a gente tá mais uma vez com o Magnus envolvido aí nas histórias do vampiro. Mas vocês se lembram quando o Simon, nos Instrumentos Mortais, ele bebe o sangue de alguém que tava muito bêbado e tinha muito álcool no sangue, ele fica bêbado? Então, aqui a gente acompanha uma época perigosa em que todos os vampiros começaram a se alimentar de pessoas que estavam usando muitas drogas.
e eles acabaram ficando doidões e viciados. E aí foi uma coisa horrorosa, né? Porque eles perdiam total o controle de tudo e tava uma carnificina do caramba e muita gente morrendo, os vampiros totalmente doidões e viciados e bebendo sangue desenfreados. Os Nephilim ainda não tinham se envolvido, mas a galera do submundo tava tentando conter isso, os lobisomens principalmente, e aí pediram ajuda do Magnus, ele acabou se envolvendo também, porque quem tava comandando ali todos os vampiros de Nova York era a Camille, e ele tem uma longa história com a Camille. E aí o Magnus vai e tenta ajudar também em toda essa história pra impedir os vampiros. Eles conseguem acabar trancando todos os vampiros dentro do morte pra eles meio que deixarem o sangue drogado se sair do sistema e tudo mais. Então é interessante ver também uma outra coisa que eu acho que ela pegou do que aconteceu com o Simon e acabou expandindo aqui pra outras situações, porque pode ser que as pessoas tenham se perguntado, né? Poxa, se o vampiro fica bêbado com o sangue de pessoas que estavam bêbadas, sabe? O que acontece se a pessoa tava drogada? E aí ela meio que expandiu e transformou num conto, eu achei legal. E aí a gente vai pro conto O que comprar para um caçador de sombras que já tem tudo, mas que você não está namorando oficialmente. Sim, esse é o nome do conto inteiro. E eu achei muito fofo, porque a gente tem muito mais, né, do Magnus e do Alec aqui. E do Magnus tentando descobrir o que ele vai dar de presente pro Alec no aniversário dele. E ele começa a pedir conselho pra todo mundo, pra Catarina Loss, pro Ragnar, que inclusive fala do Rafael, sabe? Que o Rafael sempre liga pra ele e eles ficam zoando o Magnus. Eu achei isso super engraçado. E, gente, chega pro Magnus pedir conselho a um demônio que ele invocou pra um trabalho. Eu gostei, eu achei muito engraçado. Também gostei muito de ver a Isabelle, né, entrando lá no apartamento e falando com ele sobre o Alec. Então a gente vê, assim, um pouco do comprometimento do Magnus também em relação às coisas que ele sentia pelo Alec. E as incertezas e o medo do que é novo, sabe? E eu achei muito legal que nesse momento que a Isabelle entra, ele olha pra ela e ele lembra da Anna. E a Anna Lightwood, vocês ainda vão conhecer, também é uma personagem das últimas horas, olha aí, vários personagens das últimas horas. E ela usava o colar, né, o mesmo colar daquele vermelho, aquele rubi, que passa pelos Lightwoods, né, gerações do Lightwood, que a gente acompanhou também, as Peças Infernais, que eu até tracei a trajetória do colar, né. E ele fala um pouco da Anna ali também, do quanto ele gostava dela. Gente, a Anna é incrível, vocês vão amar a Anna. E eu achei muito fofo o Alec depois todo emocionado simplesmente pelo fato do Magnus ter lembrado do aniversário dele, né? Durante esse tempo todo ele realmente se sentiu muito excluído, assim, muito, né, deixado de lado em prol do Jace. Não sei, assim, mas eu achei muito fofo. Eu acho eles dois muito lindos. E aos poucos a gente vai esquecendo o quão idiota ele foi em Cidade das Almas Perdidas, não é mesmo? E aí a gente vai para o conto, né, a última batalha no Instituto de Nova York. E mais uma vez a Cassandra traçando paralelos aí da nossa história, né, de nós mundanos, com a fantasia. E aí a gente começa o conto com o Magnus sofrendo homofobia na rua, e era na época que tava tendo aquele surto, né, de HIV. E muitas pessoas estavam morrendo, os hospitais estavam lotados. E a Catarina Loss, ele foi pra encontrar a Catarina, e a Catarina tava lá tentando ajudar nesse momento. E a Cassandra retrata de como era perigoso para algumas pessoas até sair na rua, por exemplo, o Magnus com as roupas dele extravagantes, coloridas, e ele acabou sofrendo homofobia, principalmente porque muitas pessoas não sabiam e não entendiam, né, ainda o HIV, e achavam que isso era uma coisa que tinha começado a acontecer por causa dos gays e tudo mais. Embora tenham sido relatado casos em mulheres, em bebês, em pessoas que usavam drogas injetáveis também, né, a Cassandra acaba passando um pouco disso com o Magnus, né, mesclando isso também com o que estava acontecendo nessa parte mais de fantasia, que era a ascensão do ciclo de Valentim. Então nessa época já estavam começando os rumores de que havia um Nephilim, né, caçadores de sombra do Valentim e o seu ciclo, que estavam caçando pessoas do submundo e matando assim aleatoriamente. Só que os Nephilim ainda estavam em negação nessa época, eles não acreditavam que um deles, um dos melhores guerreiros dele, estaria fazendo uma coisa assim, sabe? E a gente acaba acompanhando o Magnus se envolvendo em uma dessas situações também, em que o ciclo estava caçando lobisomens. E a gente vê o Luke aí também na época do ciclo, a gente vê a Maryse e o Robert, que são os pais, né,
do Alec e da Isabel. Steven Herondale também, que é o pai do Jace, então a gente acompanha essa galera aí do ciclo. E o Valentim, né, caçando esses lobisomens. Nessa época o Luke não era uma pessoa totalmente legal, porque ele tava ali totalmente influenciado, né, pelas ideias do Valentim, né, que era para a batalha dele. Uma coisa que muitos fãs da série queriam era acompanhar essa época da ascensão, sabe? A gente queria muito que tivesse, assim, uma trilogia, mesmo que ela quisesse fazer um livro só, que fosse, contando a história do Valentim com a Jocelyn, né, como eles se conheceram, o que aconteceu pro Valentim ficar do jeito que ele ficou, sabe? Acompanhar a loucura dominando a mente dele, assim, ia ser muito interessante, a gente queria muito. A Cassie poderia fazer, né? E ainda nesse conto, a gente tem uma parte também, depois do Magnus, encontrando a Jocelyn e a Clary, anos depois, quando a Jocelyn vai até ele pra pedir que ele apague as memórias da Clary e proteja ela, faça aquele ritual de proteção. E a Tessa tá lá na casa dele nesse momento. E é muito legal ver, de fato, como aconteceu essa história, como eles conversaram, qual foi o diálogo, como ela conseguiu convencer o Magnus a ajudar, porque o Magnus odiava os Nephilim nessa época, assim, já, sabe? Ainda mais depois de tudo que o Valentim fez, porque que ele iria ajudar a mulher do Valentim. Mas aí a Tessa que interfere e oferece a ajuda, porque a Jocelyn é a Jocelyn Fairchild, então ela é descendente do Henry e da Charlotte. E é isso que comove a Tessa, porque ela sabe que a Jocelyn, querendo ou não, assim, não tem nada a ver, né? Principalmente a Clary, né? Ela sabe que a Clary não tem nada a ver com essa história. Então ela acaba interferindo por causa disso, porque a Tessa é maravilhosa, né? E ela até menciona o Steven Herondale, enquanto ela fica chateada por tudo que aconteceu, porque o Steven acabou de matar ela mesmo, ele sendo descendente dela, né, da Tessa, porque, né, ela era casada com o Will e tudo mais. Também há menções ao Mark e a Helen Blackthorne, que a gente vai acompanhar eles nos Artifícios das Trevas. E eles são mencionados aqui nesse conto também. Legal ver o momento em que, de fato, a Jocelyn escolhe o nome Frey, que é a mistura de Fairchild, que é o nome dela, com Grey, da Tessa. E aí vem o conto Os Rumos do Amor Verdadeiro, Os Primeiros Encontros, que eu amo esse conto, porque ele é o conto que nos diz, né, nos conta como foi o primeiro encontro do Magnus com o Alec, que a gente tanto queria saber. A gente já sabia que esse encontro rolou, a gente acompanhou os primeiros momentos lá nos Instrumentos Mortais, mas aqui a gente acompanha esse primeiro encontro, que foi muito hilário. Primeiro que eu ri horrores a maior parte do conto, aquela parte do metrô... do cara tocando a musiquinha, ele se segurando. Depois o Alec atacando um ladrão que tentou roubar a carteira dele. E a menina tentando pegar o Alec e transformar ele num ator, num dublê de filme de ação. E toda essa história. E o Magnus pedindo pra Catarina ser a ligação de urgência dele pra fingir que alguma coisa aconteceu, porque o encontro tava indo super mal. Ele encontrou um ex-namorado no restaurante que jogou um copo de água nele, sei lá, jogou alguma coisa na cara dele. E o garçom do restaurante ficava tipo, contra os Nephilim, na cara do Alec, sabe? Foi muito engraçado, porque tava dando tudo errado. E aí realmente aconteceu alguma coisa. E a Catarina ligou pro Magnus, e o Magnus acabou levando o Alec junto pra tentar resolver uma situação de uma lobisomem que tava se transformando ainda, tava no começo, não tava se controlando muito bem. E aí ele foi lá ajudar, e é muito bonitinho como eles finalmente se entenderam, sabe, mais pro final, e deu tudo certo. E eles são lindos, eu amo demais esse conto. Era realmente o conto que todo mundo queria ler. E o último conto do livro é o Correio de Voz do Magnus. Vocês lembram ali entre Cidade do Fogo Celestial e Cidade das Almas Perdidas, quando o Magnus termina com o Alec por causa de toda aquela situação da Camille, que o Alec tenta, né... Tenta não, mas ele cogita a possibilidade de tirar a imortalidade do Magnus pra eles poderem ficarem juntos e tudo mais. E aí eles terminam. E aí é aquela época entre esses dois livros em que todo mundo estava ligando pro Magnus pra tentar fazer ele voltar pro Alec, porque o Alec estava totalmente miserável, sofrendo muito. E todo mundo ligando pro Magnus. Inclusive, o Alec chega a mencionar isso em Cidade do Fogo Celestial, tipo, desculpa, porque eu sei que alguns dos meus amigos te ligaram. E aí o Magnus, alguns, sabe? Porque, tipo, no final ele até taca fogo no celular dele de tanta mensagem. As mensagens do Simon, totalmente aleatórias. O Jace, a Isabelle, tentando ter um pouco de calma e depois se descabelando totalmente, ficando com ódio do Magnus pra ele não voltar pro Alec. É muito engraçado. E eu gostei muito desse toque,
porque foi uma coisa que foi mencionada nos Instrumentos Mortais, né? E aí a gente acompanhou um pouco mais das mensagens que eles mandaram e eu achei ótimo. Eu achei que foi uma boa maneira de terminar o livro, mostrando como a amizade deles todos, na verdade, é muito forte, como eles se importam uns com os outros. E aí, o que vocês acharam do livro? Me contem o que vocês acharam, vocês gostaram, vocês não gostaram, foi irrelevante pra vocês, ou foi divertido, ou vocês ficaram que nem eu, tem algumas coisas que podia passar sem, mas algumas coisas que, curiosidades, foram legais de ler e de acompanhar. Em geral, ele é um livro pra fãs, né, pra gente acompanhar as coisas através do ponto de vista de um personagem tão divertido, com uma personalidade tão cativante quanto o Magnus, e que é imortal. E ele é o melhor condutor, né, de mostrar eventos que provavelmente a Cassandra quis mostrar também. Já que ele é imortal, ele consegue estar presente em todos eles, ainda mais sendo um personagem que tá sempre ali presente pra ajudar todo mundo. Por ser tão prestativo, ele é um ótimo condutor realmente desses eventos. Eu acho que foi isso que a Cassandra fez aqui, usou o Magnus, que é um personagem tão incrível, pra conduzir momentos que ela queria ter retratado ou falar na história. Enfim, muito obrigada pela companhia de vocês. Em breve sai mais vídeo do Codex, vai sair vídeo da Academia dos Caçadores de Sombras e vai sair também um vídeo explicando como é que vão ser as leituras desse ano. Vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima.